Bom dia a todos. Eu, como alina, também tenho dificuldade um pouco nessa modernidade toda, e essa semana eu tive um problema com a minha câmera, né? Então, por conta disso, vocês não estão conseguindo me ver, apenas ouvir. E assim como alguém que falou aí, eu também tenho criança em casa, então tive que vir para o escritório e fazer as devidas adaptações, né? Então, bom dia a todos, obrigada pelo convite da organização, né, pelo apoio. E eu vou começar um pouquinho falando, Lina, um prazer conhecê-la, viu? Adorei muito sua fala e parece que você é uma pessoa de grande expertise na área de restauração. Então, eu trabalho no setor de fiscalização, e a proposta foi que nós conversássemos um pouco sobre como ocorre esse processo de análise desses projetos, né, no âmbito do Estado. Vamos falar um pouquinho de como é que surgiu essa questão da necessidade dos planos de recuperação, né? Os projetos de recuperação, primeiramente, eles foram previstos na Constituição Federal e tinha como foco principal a questão dos recursos minerais, né? Então, todo aquele utilizador dos recursos minerais ficaria obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a técnica indicada pelo foi instituído, a necessidade da recuperação, ela foi instituída como um princípio da política ambiental. E, posteriormente, isso recaiu, né, para os estados contemplar dentro desses imóveis rurais as áreas de preservação permanente, né, de reserva legal, e demais áreas que, porventura, se encontrassem em algum estado de degradação. Eu, salvo me engano, acho que o colega vai falar um pouco mais sobre os imóveis rurais, acho que amanhã, né? Então, vou pular um pouquinho essa parte. Então, como que ocorre a análise do PRAD pelo setor de fiscalização, né? Então, primeiramente, nós somos motivados a ir a campo, né? Isso ocorre mediante a formalização de um processo de denúncia ou atendimento a processos judiciais, em que nós somos requisitados a ir a campo, e chegando lá, a gente faz a constatação do dano, certo? Então, a gente chega em algumas propriedades, que essas propriedades elas não têm CACEFI, e através de notificação, esse produtor, esse proprietário, ele vai ser acionado para que ele proceda à regularização desse imóvel. E, consequentemente, constatado o dano, a gente solicita a apresentação de um plano de recuperação de áreas degradadas. Quando esse projeto, né, ele chega no órgão ambiental, assim, e ele é requisitado também no âmbito do licenciamento, tá? Então, essa análise também ocorre por parte do setor de fiscalização. Quando ele chega no setor, o que a gente utiliza para nortear a nossa análise é a instrução normativa do IBAMA, número 4, de 2011, né? Então, essa instrução, ela traz, eu diria assim, que é um documento técnico extremamente completo, que auxilia e norteia a elaboração dos projetos de recuperação, certo? Algumas pessoas não tomam essa medida, não sei se por desconhecimento desse documento. Então, normalmente, a gente, durante a avaliação, né, se detecta alguma inconsistência ou se faz-se necessária
incluir mais algum item que a gente considerou importante. Então, a gente solicita que a pessoa leia a instrução normativa, né, para ela se nortear aí durante a elaboração do seu projeto. A gente se depara, nesses projetos analisados, a gente se depara com algumas coisas que são relacionadas ao processo de elaboração do projeto. Então, por conta disso, eu tentei trazer quais são as principais dificuldades para quem está do lado de cá analisando esses projetos, né? E é um pouco de entender o cenário da degradação, né? Então, entender o cenário e entender o que o técnico está propondo como medida para que, de fato, essas áreas elas tenham esse processo de restauração implantado, né? E que ele tenha êxito ao final do seu acompanhamento, do seu monitoramento. Então, primeiramente, a elaboração, ela recai sobre uma coisa extremamente importante, que peca muitas vezes nos projetos então analisados, que é justamente definir qual que é a escala e quais são os objetivos propostos do que eu quero restaurar, né? Então, quando a gente pensa em recuperação, a primeira coisa que eu preciso é onde eu vou trabalhar, né? Então, qual vai ser a escala do meu projeto? Qual vai ser a minha área de atuação? Eu vou trabalhar de forma pontual? Então, eu só preciso aqui fazer as reconformações topográficas de um talude rodoviário, por exemplo, né? Que seria uma coisa mais pontual, uma coisa mais simples. Mas eu também posso ter como objeto de atuação uma propriedade, né? Que normalmente é o que a gente faz na fiscalização, que é percorrer essa propriedade, ver se faz-se necessária intervenção em áreas de preservação permanente ou em áreas de reserva legal, né? Mediante apresentação do PRAD. Então, trabalhando em uma escala média. Então, essa definição, gente, é extremamente importante para quem está analisando o seu projeto, certo? Então, eu preciso definir quais são os objetivos da minha restauração de acordo com a minha área de intervenção. No caso de escala ampla, né, quando a gente trabalha aí a nível de bacia hidrográfica, a nível de município, por exemplo, então eu vou envolver grandes áreas que necessitam ser recuperadas de modo que tenhamos o retorno, né, do equilíbrio ambiental, seja a produção de água ou recuperação de um solo degradado. Isso é extremamente importante, essa definição clara e objetiva quanto à elaboração do teu projeto. Feito isso, a gente parte... Desculpa. Ok. Então, quais são os objetivos? Eu vou definir, eu vou restaurar a APP, ou reserva legal, ou vou trabalhar com talude, ou vou controlar apenas a erosão em uma vossoroca, né? Ou eu quero só redefinir um novo uso à área. Então, a segunda etapa, que passa aí pela análise da fiscalização, é a questão do zoneamento. Em que escala eu vou trabalhar, né? Eu preciso delimitar qual que é a minha situação ambiental, qual que é o estado de degradação da área, o tipo de solo, né? A topografia, esse solo é úmido, não é, mais seco? O que eu tenho de vegetação remanescente no entorno, né? O que eu tenho no entorno da minha área degradada, né? E em que matriz vegetacional ela está inserida, né? O que eu tenho são áreas produtivas, áreas, né? São latifúndios, né? Então, eu preciso aí fazer esse zoneamento
e tenha em mente que é necessário que você identifique, mas que você consiga projetar, né, descrever essa área de modo que quem avalie seja também capaz de se colocar, né, no lugar e conseguir identificar e vislumbrar o que vem posteriormente dentro desse projeto, certo? Então, eu sempre falo assim que quando você trabalha com área degradada, você precisa caracterizar o cenário em que você está trabalhando. Não adianta de nada você ter uma metodologia espetacular, que é referência em vários lugares, se você não consegue retratar qual é o estado, qual é a situação da sua área degradada. Terceira etapa, né? Eu preciso definir quais são as técnicas de restauração. Essa definição, ela perpassa aí por as particularidades da área, daí por isso que é tão importante a gente ver o que a gente tem no entorno, né? Que tipo de vegetação eu tenho no entorno, eu tenho alguma memória, né, daquela área que foi degradada, eu tenho um banco de sementes na área do entorno, o que eu tenho, né? A técnica ela pode ser empregada de forma isolada ou de forma conjunta, né? E de preferência que tenha eficácia comprovada. Olha, foi utilizada e de preferência do mesmo bioma também, né? Foi utilizada e teve sucesso, né? Então eu vou conciliar. Então, assim, isso tudo, a definição da técnica, ela é extremamente importante, mas a descrição que antecede o meu cenário de degradação, né? A descrição que eu faço no corpo do meu projeto, é extremamente importante para a gente poder entender e assimilar o que está sendo proposto em termos de técnica de restauração. Tá? Isso fica a critério do profissional que é habilitado para tanto, né? Então, essa questão da escolha é um critério técnico. Assim como as técnicas, a gente também dispõe de alguns modelos, né, de restauração, que, da mesma forma que as técnicas, eles vão depender das particularidades, né, das peculiaridades de cada área. Do estado de degradação, né? Esse fator, disponibilidade de mudas e sementes, realmente é um grande desafio. Na primeira reunião que eu tive com a Gabriele, ela falou de alguns projetos, né, em que as pessoas traziam muda de outros estados, né? Isso não é aconselhável, né, tecnicamente falando. Porque a gente precisa ter espécies que são extremamente adaptadas àquelas condições do local. E um outro fator também importante é o nível de conhecimento ecológico e silvicultural das espécies. Então, como que eu vou manejar, como aquela espécie ela se comporta, ela se desenvolve dentro daquele ambiente. Aí recai sobre a seleção de espécies para restauração, que muitas vezes os projetos apresentados, as pessoas fazem uma revisão enorme sobre espécies pioneiras, secundárias e clímax, mas elas não focam nas espécies que vão utilizar para aquela área. Então, assim, a questão da espécie é fundamental, né? Então, assim, antes de você definir o modelo, ou definindo o modelo, você precisa saber o que você vai utilizar, quais são as espécies que você vai utilizar para você conseguir, né, ter um sucesso no seu processo. Porque a questão das mudas é uma das variáveis que eu preciso. É fundamental? Sim, é fundamental. Mas eu preciso trabalhar com outras variáveis ambientais. Então, quando a gente pensa na construção do cenário, também é nesse sentido. Então, preciso também plantar o maior número possível de espécies, né? Então, preciso também
obter essas sementes de várias árvores matrizes, de diferentes remanescentes florestais, combinar as espécies, né? Quais são aquelas espécies que têm um rápido crescimento, têm uma copa ampla, né? Já que eu preciso também proteger o solo e auxiliar o processo de ciclagem de nutrientes, incorporação de matéria orgânica. Eu preciso escolher espécies que são atrativas à fauna, né? São nossos agentes dispersores. Escolher sempre as espécies com base no meu ambiente. Se eu tenho um ambiente úmido, então preciso que essas espécies elas sejam tolerantes a esses ambientes temporariamente ou permanentemente úmidos, né? E se eu tenho um solo muito, muito degradado, né, é indicado que a gente primeiro atue aí na melhoria das condições do solo, como plantio de espécies leguminosas, que auxiliam na fixação de nitrogênio, e também com outras espécies nativas. Então, tudo isso é analisado caso a caso. Mas a escolha, né, por parte do técnico que está elaborando o projeto, ela deve ser plenamente justificada. Tá? Então, assim, atente-se a apresentar dentro do seu projeto, se você quiser descrever as espécies, cada um, tudo bem, mas assim, justifique suas escolhas e não apenas apresente uma tabela com, sei lá, 100 espécies que você dali vai utilizar, vou dar um exemplo assim bem discrepante, né, para você, 10, certo? Então, assim, isso a gente está perdendo tempo com isso. Um outro fator, né, que muitas vezes chama atenção, eu sempre vou precisar adubar o meu solo, né, degradado. O que a gente recomenda é que seja feita uma análise, né, uma avaliação desse solo, dessa área degradada, e posteriormente, se necessário, se for um caso extremamente... se a gente tiver o solo extremamente empobrecido, proceder, né, com base na avaliação, no resultado da sua avaliação, da análise de solo, proceder à adubação. E aí a gente tem que tomar cuidado com a nossa área, porque o uso desses insumos, né, deve se atentar para a área, o que eu tenho do entorno. Então, eu não vou utilizar perto de uma área de preservação permanente, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho a opção de utilizar a adubação orgânica, né? Então, observe que são questões fundamentais, mas que precisam serem apresentadas no projeto e serem justificadas. Então, por que eu vou utilizar, né? E aí o grupo 3 falou da questão da manutenção, né, que remete aos tratos culturais e demais intervenções que eu preciso ter, né, que falou da questão da formiga, né? Será que necessariamente eu vou ter que entrar com um controle, né? Vou ter que utilizar formicida para matar essas formigas? Então, tudo é uma questão que deve ser analisada, né? Então, a gente não pode pegar por mais que a gente pegue um roteiro, a gente tem que sempre lembrar de se remeter qual que é a minha área, né? Onde eu estou trabalhando e quais são as reais necessidades, né? Então, isso é uma análise que apenas quem está elaborando, a princípio, deve fazer, né? E pode fazer. Uma outra questão importante também é o período em que ocorre o plantio dessas mudas, né? A gente recomenda que o plantio seja iniciado em período chuvoso e observando também o percentual de falhas, né, durante o monitoramento, fazer o replantio e aproveitar esse período de chuvas. Fabiana?
Eu estou vendo Marcelo, meu Deus, já estou com medo. Tá só para lembrar, 5 minutinhos aí para a gente finalizar, tá? Ok. Uma outra questão, gente, muito importante é aqui, ó, o monitoramento. Como eu vou fazer o monitoramento para avaliar o meu processo de restauração, né? Então, você precisa descrever como vai ser o monitoramento da sua área. Não adianta você generalizar, vou monitorar de apresentar relatórios de tantos e tantos meses. Não, mas como você vai monitorar isso? Quais são os parâmetros que você vai utilizar para descrever a sua, o andamento, né, avaliar o seu projeto? Então, isso é extremamente importante. Você precisa quantificar, né, esses parâmetros. Então, se eu vou presença e diversidade de regeneração espontânea, como que eu vou fazer para avaliar isso, tá? Sob o ponto de vista prático, né? Então, deve ocorrer antes de cada atividade, cada ação de monitoramento. Às vezes, os projetos vêm também pendente de cronograma, certo? Então, eu preciso saber por quanto tempo e quais são as atividades que você vai desenvolver naquela área. Às vezes vem deficiente de cronograma físico, às vezes de financeiro, às vezes dos dois, tá? Então, por favor, apresentem um projeto com cronograma. Os mesmos itens contemplados no cronograma físico devem ser contemplados no cronograma financeiro, né? E na memória de cálculo detalha quais são os custos do seu projeto, certo? Então, para finalizar, ok. Quanto tempo eu vou acompanhar apresentar esse relatório sobre o andamento do meu processo? Geralmente isso é definido pelo técnico que está avaliando, acompanhando o seu PRAD, certo? Com base também na metodologia de monitoramento apresentada. Então, no âmbito da fiscalização, de uma forma bem geral, a questão apresentação, muitas vezes as pessoas se demoram muito na parte do histórico, né? Não define claramente quais são os seus objetivos dentro do processo, né? Então, objetivo geral, objetivo específico, coloque quais são os seus objetivos. Recuperar a APP, tudo bem, é um objetivo geral, né? Então, qual que é o objetivo específico dentro desse processo? Eu quero desassorear o corpo d'água, reintroduzir, entendeu? Então, assim, detalhe tecnicamente o seu processo. Uma vez eu fiz análise de um processo que falava em técnicas silviculturais de desbaste, de poda, de desrama. Eu falei, gente, eu estou analisando um plantio homogêneo, então algumas coisas assim que parece que são cópia e cola, né? Então, a gente precisa um pouco também ter discernimento e consciência, né, do que a gente está fazendo. Definição de espaçamento, espécie, manejo do solo, né? Às vezes essas informações faltam dentro do processo. Novamente, eu volto a dizer a importância da construção dos cenários pré e pós-degradação. Então, replica um modelo que não cabe dentro da sua situação, né? A questão dos critérios técnicos para as espécies, né? Cronograma, como eu já falei, e as variáveis, a ausência de variáveis mensuráveis, tá? Para eu fazer o acompanhamento. Então, tem algumas leis que eu acho que a gente pode buscar para conhecer um pouquinho mais, mas nada muito específico, né? Mas com relação à recuperação. Então, queria agradecer, o tempo realmente é curto, mas muito obrigada pela atenção de todos e espero de alguma forma ter, não sei, esclarecido vocês e estamos à disposição, né, para eventuais dúvidas com relação à elaboração desses projetos de recuperação. Muito obrigada.